A gente abre essa edição do Jovem Pan agora falando sobre a pesquisa do Paraná Pesquisa, que mostra o presidente Jair Bolsonaro liderando esse levantamento no âmbito, né, da corrida presidencial para 2022. A amostragem foi realizada entre os dias 30 de abril e 4 de maio nos 26 estados e no Distrito Federal. No primeiro cenário, Jair Bolsonaro aparece com 32,7% das intenções de voto, seguido de Lula com 29,3%. Ciro Gomes está com 6,2%, Luciano Huck com 5,8%, Sérgio Moro com 5,8% também, João Dória com 3,6%, João Amoedo com 2,6% e Mandetta com 1,4%. 3,8% não respondeu ou não sabe, enquanto brancos e nulos totalizam 8,8%. No segundo cenário, Jair Bolsonaro também lidera com 34,1%. Na sequência, vem Lula com 29,6%, Ciro Gomes com 6,5%, Luciano Huck com 6,3%, João Dória com 4,6%, João Amoedo com 2,9% e Mandetta com 2,4%. Não souberam ou não responderam à pesquisa 4,2% dos entrevistados, enquanto brancos e nulos registraram 9,4%. Nesse cenário, Sérgio Moro não aparece. No terceiro cenário, Jair Bolsonaro também aparece em primeiro lugar, com 34,5% das intenções de voto. Lula vem na sequência com 30,2%, Ciro Gomes com 6,8%, Luciano Huck com 7,9%, João Amoedo com 3,5% e Tasso Gereissati com 1,8% e Rodrigo Pacheco com 0,7%. Não souberam ou não responderam 4,4% dos entrevistados e brancos e nulos totalizam 10,1%. Nesse cenário, Sérgio Moro, João Dória e Luiz Henrique Mandetta não aparecem. A pesquisa apresenta um grau de confiança de 95% para uma margem estimada, então, de erro, né, que varia aí, então, de aproximadamente 2 pontos percentuais para mais ou para menos nesses resultados gerais. E para trazer uma análise, então, sobre esse cenário eleitoral de 2022, a gente recebe agora no Jovem Pan Agora o analista político da XP Investimentos, Paulo Gama. Paulo, boa tarde para você, seja bem-vindo aqui ao Jovem Pan Agora, um prazer falar com você. Boa tarde, Nicole, o prazer é meu, obrigado pelo convite. Paula, como a gente pôde ver, né, agora há pouco no que eu estava comentando a respeito dos resultados dessa pesquisa, o presidente Jair Bolsonaro lidera ali esse ranking, né, em primeiro lugar em todos os 3 cenários que foram abordados. Por que esse resultado, né, a que você acreditaria esse resultado positivo em relação ao presidente Jair Bolsonaro? Bom, Nicole, acho que o primeiro ponto que a gente precisa mencionar é que a gente ainda está um pouco distante da eleição, né? A gente tem ali pelo menos 1 ano e meio até a disputa de fato. E o que é relevante mostrar, além da liderança do presidente Jair Bolsonaro, ali em empate técnico, né, em alguns dos cenários pesquisados, mas é um cenário claro de polarização, por enquanto, né? Você tem ali 2 candidatos que aparecem pontuando, enfim, com bastante destaque, um deles, como você mencionou, o presidente Jair Bolsonaro, e na sequência o ex-presidente Lula, e uma dificuldade muito grande para esses candidatos de centro de conseguir mostrar uma candidatura viável. Então, acho que esse é o ponto principal ali do que a gente tem, e como eu disse, ainda 1 ano e meio até a disputa em si. A gente tem que levar em conta também que a gente está num contexto ainda de pandemia, né, com retração econômica, uma perspectiva à frente de que você tenha ali a retomada e a abertura de novo da economia, enfim, da atividade com retomada, o que nos leva ali a um cenário, enfim, você pode até imaginar uma retomada da aprovação do presidente. A gente está, quando olha ali, não só a curva eleitoral, mas também a curva de aprovação, né, aprovação e reprovação ao governo. A gente está talvez numa mínima ali, comparada ao início também de 2020, quando você teve o começo da pandemia e aquele momento mais tumultuado do governo. Mas olhando à frente, imaginando ali como nosso departamento de economia da XP estima uma retomada na economia, uma retomada na atividade, volta de geração de empregos à frente, a gente pode, enfim, considerar, apesar, como eu disse, da distância dessa pesquisa até o dia da eleição mesmo no ano que vem, é uma candidatura forte, uma candidatura presente ali do presidente Jair Bolsonaro nessa disputa de 2022.
E Paulo, bom, você mencionou em relação à própria pandemia, né, da Covid-19, a gente sabe que isso teve também um baque, né, em relação à própria popularidade do presidente Jair Bolsonaro. Você acredita que a pandemia, e até trazendo agora para esse cenário dessa semana, né, essa CPI da Covid-19 que nós estamos vendo no Senado, que começou nessa semana, esse processo de oitivas, você acredita que a CPI e a pandemia podem impactar ainda mais o presidente em 2022? O que a gente olha, né, não só nessa pesquisa que você mencionou, mas a gente aqui na XP também conduz nossas pesquisas próprias, enfim, desde 2018, nossa curva ali de popularidade medida desde o início do governo, e a gente vê agora que existe uma correlação muito forte né, nos números de aprovação do presidente Jair Bolsonaro com a avaliação da população sobre o desempenho dele na gestão da pandemia e também sobre a perspectiva do caminho para onde está indo a economia. Então, conforme se reduz ali a avaliação da população sobre o desempenho do presidente na pandemia, no combate à pandemia, e conforme aumenta ali a estimativa da população de que a economia do país está indo para o caminho errado, a avaliação dele também piora. Quando a gente olha à frente, pensando o caminho até a eleição de 2022, quer dizer, o cenário ali é de que você tenha, pelo menos, enfim, um cenário diferente em relação à pandemia, quer dizer, ninguém imagina que ela vá se estender até o momento da eleição do ano que vem, o que vai levar também à possibilidade de uma retomada da economia, abertura de novo, enfim, dos serviços, retomada da criação de emprego e tudo mais. Então, olhando à frente, sim, acho que a gestão da pandemia é um dos pontos que são mal avaliados ali da gestão do presidente Jair Bolsonaro, mas olhando à frente com essa perspectiva de que você tenha, enfim, uma retomada da atividade econômica e a pandemia tendo ficado para trás, a perspectiva é de que essa avaliação possa se recuperar à frente. Evidentemente, não dá para prever ali, estimar com 100% de certeza qual vai ter sido o impacto deixado pela avaliação negativa da pandemia agora, quer dizer, essa gestão que vem sendo criticada, que quando você compara ali, você tem menos pessoas que tratam a ação do presidente sobre a pandemia como ótima ou boa do que você tem numa avaliação geral do governo dele. Então, algum impacto pode ser que haja ali para frente, que se mantenha e que fique persistente ali dentro da avaliação dele até a eleição de 2022, mas se for considerar ali que essas três coisas têm caminhado de maneira conjunta, né, a avaliação do presidente, a perspectiva sobre o caminho da economia e a avaliação sobre o combate em si à pandemia, a perspectiva é de que ele chegue ali em 2022 num cenário menos negativo em termos de aprovação do que o que ele tem hoje. E Paulo, no início da nossa conversa você falou sobre essa polarização, né, entre Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula. Você também acredita que pode surgir, ou vir a surgir esse nome de centro, essa terceira via, né, como muitos têm falado nos últimos tempos? Por mais que a gente ainda esteja longe das eleições do ano que vem, previstas inicialmente, né, para outubro do ano que vem, você acredita que ainda assim é possível que surja esse nome, que esse nome tenha um apelo frente à sociedade para que a gente saia dessa polarização? O que a gente vê hoje pelos números da pesquisa é que existe um caminho para esse terceiro nome, para essa terceira via, mas esse caminho ainda não encontrou alguém para chamar de seu. Quer dizer, você tem um percentual grande ali dos eleitores que não querem votar nem no ex-presidente Lula, nem no presidente Bolsonaro. A rejeição a cada um deles é perto de 45% ou 50%, né? Entre 45% e 50%, mas tem uma coincidência grande ali de eleitores que não estão dispostos a votar nenhum nem outro. A questão é que quando você coloca todos os nomes que estão postos aí hoje, nenhum deles consegue ultrapassar a marca dos 10%. Quer dizer, então existe uma demanda por uma candidatura diferente, existe uma demanda por uma terceira via, mas que ainda não encontrou o seu nome. E é difícil, quer dizer, com todos os nomes que já foram testados até agora, de governadores, ex-governadores, enfim, você tem a candidatura do ex-ministro, ex-governador Ciro Gomes, que é uma das um melhor ali, depois do Lula e do Bolsonaro, a candidatura do ex-ministro, ex-juiz Sérgio Moro também, que aparece ali, enfim, nesse segundo pelotão, mas ainda não encontrou um nome competitivo ali, essa ideia de uma terceira via. Se não houver esse nome competitivo, a tendência é que a gente repita, de fato, essa polarização que a gente teve em 2018, com uma candidatura forte do presidente Jair Bolsonaro, e o ex-presidente Lula, enfim, pelos números da pesquisa, mostra também que, podendo estar na urna, é uma candidatura competitiva também. Enfim, e hoje o cenário que a gente tem é que ninguém conseguiu encontrar esse nome do meio, esse nome da terceira via, que possa fazer frente às duas candidaturas. E você acha que o ex-presidente Lula pode, sim, então, ser candidato
a essa eleição, né, em 2022, até porque recentemente a gente teve uma série de decisões do Supremo Tribunal Federal que o tornaram elegível novamente, mas há ainda algum outro elemento que poderia tirar Lula do favoritismo dessa candidatura para 2022 do PT? O PT poderia vir aí com algum outro nome, como por exemplo Fernando Haddad, como fez em 2018, ou seria mesmo Lula quem deve estar nesse páreo? Essa é uma decisão que o partido costuma formalizar à frente, mas o que a gente vê pelas movimentações políticas, quer dizer, por quem tomou a frente desse processo nesse momento, o que se espera e o que se imagina dentro do PT é que a candidatura do Lula seja a candidatura apresentada. Então, enfim, como eu disse, uma questão que se formaliza ali mais perto da disputa de fato, mas quem vai construir esse caminho, quem vai construir essa candidatura é o próprio ex-presidente Lula, e ele tem dito isso reiteradas vezes, né, quando se fala na possibilidade do PT abrir mão da candidatura em nome de um outro nome de esquerda, por conta do desgaste que o partido sofre, por conta do desgaste que o partido sofre, enfim, desde a época do mensalão, enfim, sucessivos escândalos de corrupção. O que ele diz é que se alguém se apresentar ali com mais força e com capital político mais forte do que o dele, ele está disposto a abrir mão. Do contrário, é o PT quem tende a apresentar essa candidatura de esquerda. Esse é um recado claro que ele dá ali ao ex-ministro Ciro Gomes, né, que tentou, por vezes, alicer esse nome dessa frente ampla contra o presidente Jair Bolsonaro, mas a tendência é que a gente tenha as duas candidaturas, o que, pensando ali para o lado da candidatura do presidente Jair Bolsonaro, é uma questão boa ali, pelo menos ao início da disputa, porque você tem essa candidatura dividida. Para o segundo turno é uma outra história, mas, enfim, para essa candidatura do presidente, para essa candidatura governista, é positivo que você tenha uma divisão ali no outro campo. Perfeito, a gente ouviu agora então as análises de Paulo Gama, que é analista político da XP Investimentos. Paulo, obrigada pelas suas avaliações, um bom fim de semana e até uma próxima. Obrigado, Nicole, até mais.